Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Cohn, Edições Tesouro Aberto. Juízes, possuindo toda a possessão. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, nunca fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança, em Timnat-Heres, a região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação de seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para, por elas, pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Juízes 2, 1-23. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, 25. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos porque temos a confiança de que tu estás conosco. Rogamos que teu Espírito Santo abra a tua palavra, falando de forma viva conosco. Pai, tu sabes que não podemos viver sem tua palavra. Nós ansiamos por tua palavra. Fala conosco para que possamos viver. Entregamos essa ocasião em tuas mãos. Que teu nome seja honrado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Juízes deve seu título às características do tempo que descreve.
Durante esse período, que se inicia após a morte de Josué e termina antes da ascensão de Saul, Deus levantou juízes em Israel para livrar o povo das opressões de seus inimigos, tanto de dentro como de fora. O livro de Juízes é um dos mais tristes da Bíblia, pois fala da apostasia e rebelião dentre o povo de Deus. Devido à apostasia e rebelião, a ira de Deus veio sobre seu povo e ele permitiu que os inimigos de Israel o oprimissem. Debaixo da opressão, eles gemeram, lamentaram e choraram diante do Senhor, e ele, em sua misericórdia, levantou juízes para que os salvassem dos inimigos. Durante os dias do juiz havia paz, mas, logo que ele morria, o povo voltava a rebelar-se, e Deus permitia novamente que os inimigos os vencessem. De novo, eles clamavam a Deus, e ele, em sua misericórdia, levantava outro juiz. Isso continuou acontecendo por centenas de anos, constituindo uma história muito triste. O livro de Juízes é uma continuação de Josué. Entretanto, existe uma enorme diferença entre estes dois livros. Em Josué encontramos a vitória, mas em Juízes a derrota. Em Josué você descobre o progresso, mas em Juízes ocorre a decadência. Em Josué existe a fé, mas em Juízes encontramos a infidelidade. No livro de Josué existe o cântico do regozijo, o cântico da vitória, mas em Juízes vemos o choro de tristeza. Em Josué você vê o Espírito de Deus, mas aqui em Juízes você encontra pessoas vivendo segundo a carne e, em consequência disso, sofrendo grande opressão. Esta é uma das histórias mais tristes em toda a Bíblia. Contudo, este livro é relevante mesmo nos dias de hoje. Sua importância é muito grande, pois existe muita similaridade entre a história dos filhos de Israel durante a época dos juízes e a história do povo de Deus ao longo dos séculos. Deus conduziu o povo de Israel à terra de Canaã e prometeu-lhes dar toda a terra como sua possessão, mas eles falharam. Em vez de possuírem a sua possessão, eles ficaram sob a opressão dos inimigos, tanto dos que viviam junto com eles quanto dos que viviam ao seu redor. Eles fracassaram em tomar posse de sua herança. Em sua misericórdia, Deus nos colocou em Cristo. Da parte de Deus, estamos em Cristo, e Deus fez dele nossa sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ver 1 Coríntios 1:30. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus não apenas têm Cristo habitando neles, mas também estão em Cristo. Cristo, a esperança da glória, habita em você, mas ao mesmo tempo você precisa lembrar que está em Cristo. Ele é nossa terra prometida, nossa Canaã. Ele é a terra que mana leite e mel. Em outras palavras, logo que cremos no Senhor Jesus, Deus nos coloca em Cristo. Deus nos deu Cristo como nossa herança. Todas as riquezas que estão em Cristo foram dadas por Deus para nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. O texto bíblico diz nos tem abençoado e não vai abençoar. Nas regiões celestiais, Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual que Ele tem em Cristo Jesus. Deus nos deu todas as insondáveis riquezas de Cristo para ser nossa possessão. Tudo o que temos de fazer para possuí-las é tomar a terra, colocar nosso pé sobre ela, reivindicá-la e desfrutar dela para a glória de Deus. A igreja deveria estar experimentando grande bênção. Ela deveria desfrutar todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. Infelizmente, o povo de Deus também falhou. Ao longo de séculos de história da igreja, vemos que, em lugar de entrar na plenitude que está em Cristo, o povo de Deus tem vivido em grande pobreza espiritual. Por que isso acontece? Será que Deus não prometeu nos dar sua bênção? Sim, mas tudo isso acontece porque nós não temos sido fiéis. Nossos olhos e coração não estão voltados unicamente para Deus. Temos outros interesses e, por isso, estamos distraídos. Começamos a amar outras coisas e a amar o mundo. Começamos a andar segundo a carne, em vez de andar segundo o Espírito. Por causa de todas essas coisas, o inimigo encontra lugar para nos atacar. O povo de Deus tem estado sob opressão muitas e muitas vezes ao longo dos séculos.
Contudo, graças a Deus, quando eles começam a clamar ao Senhor, Ele lhes concede um reavivamento, e junto com ele vem um tempo de refrigério, de alegria, de paz e de descanso. Isso pode durar por 10 anos ou mesmo por 100 anos, mas infelizmente o povo de Deus começa de novo a desviar-se de seguir o Senhor com sinceridade de coração. A disciplina de Deus então virá sobre eles e Deus permitirá que o inimigo os oprima de novo, deixando-os sem alimento. Por causa disso, eles clamarão ao Senhor. Então, outro reavivamento virá e com ele outro tempo de refrigério. Isso tem acontecido na história da igreja vez após vez. Infelizmente, no fim do livro de Juízes, você perceberá que eles nunca possuíram plenamente sua possessão. Portanto, há uma evidente analogia entre a história do livro de Juízes e a história da igreja cristã hoje. Esta é a razão pela qual temos de estudar esse livro e aprender as lições que Deus quer que aprendamos. O livro de Juízes cobre um período de aproximadamente 450 anos. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Atos 13, 20. Entretanto, quando você lê 1 Reis 6:1, a Escritura diz: No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Nesse versículo nos é dito que se passaram 480 anos entre a saída do povo do Egito e o 4º ano do rei Salomão, quando ele começou a edificar o templo. Façamos as contas. O deserto durou 40 anos. O livro de Juízes compreende 450 anos. Saul foi rei por 40 anos. Davi foi rei por outros 40 anos e mais 3 anos devem ser adicionados para Salomão. A soma é de 573 anos, bem mais do que os 480 anos antes mencionados. Como conciliar isso com o texto de 1 Reis 6:1? O segredo é que a maneira de Deus contar o tempo é diferente da nossa. Do ponto de vista histórico ou cronológico, sabemos que se passaram mais de 480 anos entre a saída do povo de Israel do Egito e o início da construção do templo por Salomão. Todavia, na contagem espiritual, foram apenas 480 anos. O livro de Juízes cobre cerca de 450 anos, mas durante parte desse tempo, os filhos de Israel estiveram sob a opressão do inimigo. Em outras palavras, eles não estavam sendo aquilo que Deus queria que fossem. Eles estiveram sob a opressão da Mesopotâmia por 8 anos, dos Moabitas por 18 anos, dos cananeus por 20 anos, dos midianitas por 7 anos e dos filisteus por 40 anos. Ainda há os 18 anos de opressão sobre os amonitas, mas estes anos foram paralelos aos 40 anos sobre os filisteus e por isso não são contados. Se você somar todos os anos nos quais os filhos de Israel estiveram sob a opressão de seus inimigos, terá um total de 93 anos. Em seguida, se você deduzir esses 93 anos do total correspondente aos 40 anos do deserto, aos 450 anos dos juízes, aos 40 anos de Saul, aos 40 anos de Davi e aos 3 anos de Salomão, 573 anos, você obterá o tempo de 480 anos. Essa é a maneira pela qual Deus conta o tempo, e aqui encontramos uma lição para nós. Você lembra que Moisés clamou a Deus para que lhe ensinasse a contar os dias, de modo que pudesse ser sábio. Precisamos ser sábios para contar os dias. Há muitos dias que são historicamente reais, mas não são contados aos olhos de Deus. Se esses dias não contribuem para o propósito de Deus, eles não são contados. Isso é algo muito sério. Nossa história individual ou coletiva pode ser mais curta que os anos que vivemos. Talvez você tenha 70 anos de idade, mas aos olhos de Deus tem apenas 2 anos. Podemos estar nos reunindo por 20 anos, mas aos olhos de Deus valerem apenas 8 anos. Tudo que não contribui para o propósito de Deus,
Tudo que não expressa o testemunho de Jesus é tempo perdido e não é contado diante de Deus. Quão triste isso é! Os filhos de Israel estavam na terra da promessa para cumprir o propósito de Deus. Eles deveriam ser um testemunho de Deus no mundo, mas, quando estavam na terra prometida, 93 anos foram eliminados porque eles não estavam na posição em que deveriam estar. Que isso sirva de lição para nós, a fim de que sejamos sábios para contar nossos dias e nenhum deles seja desperdiçado. Notamos no livro de Juízes que Deus levantou um total de 13 juízes. Alguns deles julgaram ao mesmo tempo, enquanto outros foram consecutivos. Nenhum deles foi juiz sobre todo o território de Israel, pois cada um administrava alguma parte da terra prometida. Nada era perfeito durante a época dos juízes. Estes são os nomes dos 13 juízes: Otiniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, que contam como um, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdom e Sansão. Creio que é a outra coisa que precisamos entender antes de entrar no livro de Juízes. Isso nos ajudará a ter uma visão panorâmica do Conselho de Deus. O livro de Juízes representa a transição entre a teocracia e a monarquia. No início do relacionamento entre Deus e seu povo, havia uma teocracia. O próprio Deus era rei sobre seu povo e o governava. Deus tirou seu povo do Egito e o trouxe para si mesmo. Deus era seu rei. Durante o período da teocracia, a função mais importante que havia era o sacerdócio, pois ele fazia mediação entre Deus e o homem. Nessa época, o sacerdote tinha o papel mais destacado na história dos filhos de Israel. Contudo, o sacerdócio falhou, pois não foi capaz de conduzir o povo a Deus, nem Deus foi capaz de alcançar seu povo por meio do sacerdócio. Deus, então, levantou os juízes como uma medida emergencial, temporária. O livro de Juízes não representa uma medida permanente na economia de Deus. A teocracia ou o sacerdócio são permanentes na economia divina, assim como a monarquia ou o reinado. No futuro, Deus iria levantar reis para governar os filhos de Israel como seus representantes. No entanto, após o fracasso do sacerdócio e antes da introdução da monarquia, Deus adotou uma medida de emergência mediante os juízes. Como os juízes eram uma solução temporária e não definitiva, nada em seus dias era perfeito ou completo. Tudo era temporário e logo ficaria para trás. Esse é o caráter do livro de Juízes. Durante a época dos juízes, o povo era libertado e conquistava um tempo de descanso e paz. Isso era muito bom, mas infelizmente nunca durava muito. Em termos espirituais, o tema dos juízes ou salvadores que Deus levantava de tempos em tempos nos fala de avivamento. Quando o povo de Deus está sob opressão ou quando está deprimido e numa condição espiritual muito baixa, Deus usa de misericórdia e traz o avivamento. Contudo, lembre-se, o avivamento não é uma medida definitiva de Deus, mas uma obra temporária. Mais adiante vou explicar melhor, mas quero que isso fique bem lembrado, pois é importante para entender as Escrituras. O livro de Juízes pode ser dividido em 3 partes. A primeira seção compreende os capítulos 1:1 a 3:6. Essa parte nos conta as razões para a condição em que o povo de Israel se encontrava. Por que eles estavam oprimidos e em situação tão ruim? A seção seguinte, 3:7 a 16:31, narra a história dos filhos de Israel durante o tempo dos juízes, enquanto a última parte, capítulos 17 a 21, nos dá alguns detalhes da condição interior do povo durante essa época. Em termos cronológicos, a história termina no capítulo 16, mas a parte final nos abre a história interior ou condição interior dos filhos de Israel. As razões da derrota. A primeira parte do livro revela o motivo responsável pela situação dos filhos de Israel. Ele pode ser encontrado no capítulo 2. Quando Israel entrou na terra prometida, sob a liderança de Josué, nenhum inimigo foi capaz de lhe resistir. Eles venceram batalha após batalha,
eliminaram inimigo após inimigo e tomaram posse de uma grande quantidade de cidades e de terra. Desse modo, Josué pôde dividir a terra entre todas as tribos de Israel. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel seguiram conquistando sua possessão. No primeiro capítulo de Juízes, você os encontra perguntando a Deus quem deveria ir primeiro para tomar a terra que ainda não havia sido tomada. Deus então diz que Judá deveria ir primeiro. Judá convidou Simeão para irem juntos, e mais tarde, Judá ajudaria Simeão a conquistar sua herança. Eles começaram muito bem, mas já no primeiro capítulo nota-se sua fraqueza em tomar sua possessão. Eles não puderam tomar algumas cidades e terras, assim como não puderam expulsar alguns inimigos. Lembre-se de que Deus havia prometido a terra para eles, dizendo: ninguém te poderá resistir. Josué 1:5. Deus estava com eles e foi fiel para com eles. Ele era plenamente capaz de expulsar todos os inimigos de modo que os filhos de Israel pudessem possuir sua possessão. Por que eles não foram capazes de possuir plenamente sua possessão? Alguns de seus inimigos eram muito fortes para eles. Lendo com cuidado, você vai notar que alguns inimigos ficaram vivendo no meio deles e, em alguns lugares, eles próprios viviam no meio de seus inimigos. Nisso você nota a fraqueza expressada na vida do povo de Deus. Qual seria a razão disso? No capítulo 2 de Juízes, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e entregou uma mensagem aos filhos de Israel. Ao ler o livro de Josué, você percebe que Gilgal é um lugar central na narrativa, assim como o Sinai é o símbolo do deserto. Depois de cruzarem o rio Jordão, os filhos de Israel vieram a Gilgal, onde se submeteram à circuncisão. A Bíblia nos diz que ali o opróbrio do Egito foi removido deles. Gilgal significa rolagem ou remoção. Isso significa simplesmente que Gilgal é o lugar onde a faca é aplicada. O opróbrio do Egito foi removido deles, graças à operação da cruz em sua vida. Os filhos de Deus agora estão completamente livres da carne. Agora, por causa da operação da cruz, eles estão no espírito, e nessa condição, nenhum inimigo pode lhes resistir. Eles partiam de Gilgal para lutar, e depois de ter vencido, sempre retornavam a Gilgal. Esse lugar era seu quartel-general, e dali eles partiam para novas ofensivas. Gilgal era o lugar da cruz onde eles experimentavam a vitória. Contudo, notamos que o anjo do Senhor veio de Gilgal até Boquim. A palavra Boquim significa pranteadores, pois o anjo do Senhor trouxe uma mensagem muito dura. Deus disse: por que vocês não guardam a minha aliança? Por que vocês me deixaram? Por que vocês estão se misturando com esses povos? Por que vocês estão começando a adorar seus deuses? Por causa disso, não vou mais expulsar todos os seus inimigos. Então, eles choraram por causa de suas fraquezas. A ida de Gilgal para Boquim pode explicar todo o livro de Juízes. Sempre que deixarmos a cruz, sempre que abandonarmos o lugar em que a carne é cortada, seremos derrotados, mesmo que estejamos nos lugares celestiais. A razão pela qual os filhos de Israel tiveram de chorar é porque haviam sido derrotados. Eles não haviam sido fiéis a Deus e, por causa de sua infidelidade, foram enfraquecidos diante dos inimigos. Esses inimigos foram capazes de viver no meio deles e, em alguns lugares, eles tiveram de conviver em meio aos inimigos. De tempos em tempos, esses inimigos sobrepujavam os filhos de Israel e os colocavam sob grande opressão durante 8, 20 e até 40 anos. Então, eles clamavam a Deus e Ele, em sua misericórdia, enviava juízes para libertá-los. Contudo, mesmo durante a vida dos juízes que os havia libertado, eles não ouviam a voz de Deus. Quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e tudo se repetia mais uma vez. Quão triste é essa história! Existe algo que precisamos considerar com atenção. Os 2000 anos de história do povo de Deus na Nova Aliança foram muito similares ao livro de Juízes. No início, tudo parecia ir muito bem, mas gradualmente a igreja foi sendo enfraquecida devido à sua infidelidade a Deus. Ela foi enfraquecida por seu amor pelo mundo, com o qual começou a misturar-se.
Ela foi enfraquecida porque passou a ter outros amores, outras dependências, outros relacionamentos. O inimigo começou a ganhar terreno e oprimir o povo de Deus. Então, os cristãos clamam ao Senhor e ele envia um avivamento. Ele concede a seu povo um grande homem e dá início a um tremendo avivamento para lhes proporcionar refrigério. Entretanto, esses avivamentos foram ocasionais e nunca tiveram alcance universal. Havia um avivamento aqui e outro ali, mas nunca houve um avivamento do povo de Deus em todo o mundo. Além disso, esses avivamentos nunca duraram muito tempo. Alguns permaneceram por mais tempo, enquanto outros foram muito curtos e em poucos anos desapareceram. Desse modo, o ciclo de decadência e avivamento continuou permanentemente. A razão disso é a infidelidade. Deus é fiel, mas nós somos infiéis. Apesar de nossa infidelidade, Deus ainda é misericordioso e nos concede um tempo de refrigério. Contudo, parece que nós nunca aprendemos com isso. A história dos juízes. A segunda parte do livro trata da história dos juízes. Durante 450 anos, Deus levantou 13 juízes. Todo o período foi um ciclo contínuo de decadência, opressão, arrependimento e avivamento que acontecia vez após vez. Era um ciclo contínuo que nunca terminava. No todo, houve 7 desses ciclos. O primeiro ciclo está em Juízes 3, 7 a 11. Eles ficaram sob a opressão da Mesopotâmia por 8 anos. Deus então levantou Otniel como juiz e houve paz por 40 anos. O segundo ciclo está em Juízes 3, 12 a 31, onde Moabitas, Amonitas e Amalequitas oprimiram a Israel por 18 anos e Deus levantou Eude para libertá-los. Sangar foi contemporâneo de Eude e o período de paz durou 80 anos. O terceiro ciclo está em Juízes 4:1 a 5:31, no qual o povo sofreu a opressão dos cananeus por 20 anos. Deus levantou Débora e Baraque para livrá-los e houve paz por 40 anos. O quarto ciclo está em Juízes 6:1 a 8:32, quando os midianitas oprimiram o povo por 7 anos. Deus levantou Gideão para livrá-los e houve paz por 40 anos. O quinto ciclo está em Juízes 8:33 a 10:5. Nesse tempo ocorreu a usurpação de Abimeleque por 3 anos. E então Deus levantou Tola por 23 anos e Jair por 22 anos. O sexto ciclo está em Juízes 10:6 a 12:15, no qual os amonitas oprimiram Israel por 18 anos. Deus levantou Jefité por 6 anos, Ibsã por 7 anos, Elon por 10 anos e Abdom por 8 anos. O sétimo ciclo está registrado em Juízes 13:1 a 16:31, durante o qual ocorre a opressão sobre os filisteus por 40 anos. E Deus levantou a Sansão para libertar Israel por 20 anos. A condição interior. A terceira parte do livro de Juízes compreende os capítulos 17 a 21. Ela nos conta a história interior dos filhos de Israel durante essa época. Sua condição era tão baixa que um levita, que era sacerdote da tribo de Benjamim na casa de Mica, vendeu-se à tribo de Dan para ser seu sacerdote. A condição moral era tão baixa que as pessoas pecavam sem envergonhar-se e ainda eram cheias de justiça própria. 11 das 12 tribos de Israel acharam-se mais justas do que a tribo de Benjamim, e os irmãos lutaram entre si, matando uns aos outros. Até mesmo um juiz andava em pecado. Considere o caso de Sansão. O povo estava dividido. Eles lutavam uns contra os outros e estavam sob a opressão do inimigo. Essa era sua condição interior. Somente a misericórdia de Deus permitiu que eles continuassem existindo e não tivessem sido totalmente aniquilados. Essa é a história interior dos filhos de Israel na época dos juízes. Observações na história da Igreja. A tradição da segunda geração. Neste ponto, precisamos fazer algumas observações.
Não estamos apenas estudando a história de uma nação, mas queremos estudar a nós mesmos à luz do livro de Juízes. Primeiramente, enquanto Josué e os anciãos que com ele formavam a primeira geração estavam vivos, os filhos de Israel guardaram o mandamento de Deus. Eles guardaram sua aliança e foram fiéis a Deus. Josué e os anciãos da primeira geração haviam visto as obras de Deus e o conheciam pessoalmente. Contudo, eles morreram, e veio outra geração que não conhecia a Deus nem suas grandes obras. Eles começaram a desviar-se de Deus. Passaram a misturar-se com os pagãos, a adorar seus ídolos e a fazer coisas típicas dos pagãos. Logo em seguida, eles se acharam sob a opressão de seus inimigos e foram derrotados. Quando lemos a história da igreja, encontramos exatamente a mesma coisa. Deus levantou um povo semelhante a Josué e aos anciãos que estavam com ele. Eles conheciam a Deus e viram a obra de Deus. Eles tinham experiência pessoal com Deus e receberam revelação de sua pessoa. Por causa disso, havia poder espiritual. Por causa disso, eles foram capazes de entrar na terra prometida e possuí-la. Nenhum inimigo pôde lhes resistir. Eles eram invencíveis. Contudo, quando passou a primeira geração e surgiu a segunda, esta não tinha a revelação de primeira mão que a geração anterior possuía. Em outras palavras, na primeira geração havia revelação, mas na segunda isso se tornou tradição. Eles não viram por si mesmos, mas apenas ouviram falar da revelação. Tudo se tornou tradição e ela não pôde produzir libertação. Pelo contrário, a tradição escraviza as pessoas. Somente a revelação produz libertação. No princípio, tudo era orgânico, mas agora a vida dessas pessoas tornou-se organizacional. Quando isso ocorre, a vida se vai. Quanto mais vida você tem, de menos organização você precisa. Entretanto, quanto menos vida você tem, maior é a necessidade de organização para que tudo se mantenha. Quando me refiro à primeira geração, não estou falando daqueles que têm mais de 60 anos. A primeira geração compreende os que têm uma relação pessoal com o Senhor, que viram o Senhor, que receberam revelação, que conhecem o propósito de Deus. Não é necessário passar à segunda geração. Podemos estar sempre na primeira geração. Mesmo que uma nova geração se levante, ela também pode fazer parte da primeira. Infelizmente, as pessoas acomodam-se e recebem o legado de forma descuidada. Elas não precisam lutar por isso, mas apenas recebem o que lhes é dado e pensam que já possuem tudo. Todavia, elas não têm revelação. Numa situação assim, o que você tem é tradição. Você descobre que está sem vida e dependente de uma organização. Trata-se de uma situação lamentável. Quando você está nesse tipo de situação, o inimigo predomina. Portanto, não se surpreenda se você for subitamente vencido pelo inimigo. Não há razão para surpresa, pois a vida não está mais presente. Reter a cabeça. Há um segundo ponto a considerar a respeito da época dos juízes. O comentário do Espírito Santo sobre a situação era que naquele tempo não havia rei e por isso cada um fazia o que achava mais reto a seus próprios olhos. Por que todas as coisas estavam naquela condição? Pelo fato de não haver rei. Não havia uma força unificadora que amarrasse as pessoas juntas. Não havia direção nem governo. Portanto, cada um fazia o que lhe parecia correto, cada um pensava estar sempre certo e que as coisas que fazia eram certas. É como se as pessoas dissessem: bem, você vai por esse caminho e eu vou por outro. Cada um pensava que estava certo e o outro errado. Eles brigavam entre si e, consequentemente, eram vencidos pelo inimigo. Não havia unidade nem havia amor. Não havia qualquer poder que pudesse mantê-los realmente unidos. Acaso não é essa a história do povo de Deus hoje em dia? Ao ler a palavra de Deus, você percebe que nós temos um rei, um cabeça. Cristo é a cabeça e a igreja é seu corpo. Aqui temos a primazia de Cristo. Ele é o nosso rei, aquele que nos une. Se retivermos a cabeça em sua posição de primazia, seremos colocados no corpo na posição exata e ministraremos uns aos outros.
Desse modo, o corpo será edificado em amor. Isso é o que Deus planejou para nós sermos. Infelizmente, o povo de Deus hoje em dia não retém a cabeça. Cada um é rei ou rainha para si mesmo. Em lugar de reter a cabeça, Cristo, estamos dispersos e fazemos aquilo que parece correto aos nossos olhos, lutamos por aquilo que pensamos ser correto e lutamos com nossos irmãos. Está Cristo dividido? Se vemos a Cristo, se realmente o temos como nosso Rei, seremos um e nessa unidade haverá força. Contudo, quando estamos divididos, ficamos dispersos. Fazemos as coisas de acordo com o que pensamos ser correto e assim nos tornamos presa fácil para o inimigo. Dividir e destruir, essa é a tática do inimigo. Precisamos aprender esta lição. Como povo de Deus, somente o honramos como nosso Rei se retemos a cabeça, Cristo, e permitimos que Ele governe de forma absoluta sobre nós. A igreja consiste nisso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Em outras palavras, quando nos colocamos sob o nome do Senhor, permitimos que Ele seja nosso cabeça e sua autoridade esteja sobre nós. Então, Ele está em nosso meio e somos invencíveis. De outro modo, seremos derrotados. Reavivamento ou resgate. Ainda há um terceiro ponto a considerar. Olhando de uma perspectiva positiva, Juízes é um livro de reavivamentos. Se olharmos do ponto de vista negativo, só há decadência. Damos graças a Deus pelo reavivamento. Contudo, será que você sabe que o reavivamento não é uma medida definitiva de Deus? Hoje em dia, as pessoas estão orando por reavivamento como se isso fosse a única coisa de que a Igreja de Deus necessitasse. No entanto, precisamos de resgate e não de reavivamento. O que é reavivamento? Ao falar em reavivamento, sempre olhamos para trás. Caímos e, portanto, precisamos ser reavivados para retornar ao ponto em que estávamos antes de cair. Todavia, ao falar em resgate, sempre olhamos para frente. Nosso objetivo não é apenas restaurar tudo o que foi perdido, mas seguir em frente, rumo ao pleno propósito de Deus. Agradecemos a Deus pelos reavivamentos que foram enviados ao mundo ao longo dos séculos. Foram ocasiões gloriosas de renovação. Infelizmente, o reavivamento vem, vai embora e já precisamos de outro reavivamento. Contudo, agradecemos a Deus, pois Ele às vezes envia o resgate. Creio que a reforma do século XVI foi um resgate, não um avivamento. Você nota que ela teve alcance universal. Algo foi restaurado e trazido aos caminhos do propósito eterno de Deus. Isso constitui um resgate. Também creio que o movimento dos irmãos no século XIX foi um resgate, pois seus efeitos foram mundiais. A verdade foi restabelecida e nos levou à frente. O avivamento no país de Gales foi glorioso, mas foi um reavivamento, não um resgate. Esse avivamento afetou o país de Gales, mas não foi universal, nem parece ter conduzido as pessoas adiante em relação ao propósito eterno de Deus. Nossa necessidade é o resgate. Precisamos que o Senhor nos restabeleça. Não apenas que Ele restaure o que foi perdido no passado, mas também que nos conduza adiante na plena concretização do propósito eterno de Deus. Somos gratos a Deus, pois Ele está fazendo essa obra de resgate em nossos dias. Ele está indo adiante e precisamos ir adiante com Ele. Que o Senhor seja conosco para isso. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por Tua Palavra. Que Tua Palavra penetre em nosso coração e divida espírito e alma, levando-nos assim àquela posição em que realmente satisfaremos Teu coração. Senhor, confessamos quão infiéis nós somos, mas te agradecemos e te louvamos por Tua fidelidade a Ti mesmo e a nós. Te agradecemos por Tuas misericórdias que tens manifestado para conosco. Pai, nosso clamor é que não sejamos apenas reavivados, mas sejamos resgatados. Oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.